Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também pela internet no site futura.org.br/Conexão Futura, que você assiste a todos os episódios do nosso programa e também acessa os links das nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Fugindo de conflitos políticos ou religiosos nos países de origem, quase 9 mil pessoas de 79 países escolheram o Brasil para viver nos últimos 5 anos. O dado é do Ministério da Justiça, que constatou também que os sírios são maioria. Mas como será que essas pessoas estão fazendo para sobreviver por aqui? Afinal, muitas chegaram ao país sem qualquer referência familiar e sem falar o nosso idioma. Bom, o empreendedorismo tem sido um dos caminhos para diminuir a distância entre os refugiados e a sociedade brasileira. No programa de hoje, vamos mostrar como a geração de renda está contribuindo para que eles possam reconstruir suas vidas de forma autônoma e independente. E para conversar com a gente, eu recebo a Michelle Sanches, cozinheira. Olá. Nelly Camacho Barbosa, artesã. E Gabriela Salles, cofundadora da Refugees. Bem-vindas, meninas. É um prazer conversar com você sobre um assunto tão importante, né, e que interessa muitas pessoas que com certeza vão estar nos assistindo. Eu acho que é um assunto também bastante inspirador. E aí eu vou começar com a Michelle. Michelle, você é venezuelana e você está no Brasil desde 2014, né? Como é que você chegou ao Brasil? Bom, eu cheguei de ônibus, né? Porque da Venezuela tem muito problema agora com voos, com moeda estrangeira. Muita coisa causa muito constrangimento. Aí a minha família veio de ônibus. Eu vim aqui com meu marido, meus filhos. E que razões levaram você a vir para cá? Pois a situação política do país, né? Naquele então não era tão... Era assim, era muito complicado. Você lá não pode falar que é contra do governo, porque então eles fecham portas em todos os lugares para você. Você fica literalmente marcado, né, na sua identidade, que você é contra eles. Aí já não tem como continuar a universidade, não tem como arrumar emprego, muita coisa. Os filhos, né? Lá tem um adoctrinamento. Eles querem ensinar para todas as crianças que esse estilo de governo é o melhor, quando, na verdade, agora que o mundo está vendo, né, que não é verdade. Sim, a crise está bem grande, né? A gente consegue acompanhar pelos jornais a questão da fila para alimentos, né? Agora, você hoje em dia vive no Brasil com seus familiares? Com o meu esposo e meus filhos. Você tem dois filhos? Três filhos. E hoje em dia vocês vivem aonde aqui no Brasil? Aqui no Rio de Janeiro? Eu moro num refúgio, um abrigo. A Caritas encaminhou a minha família para lá, aqui em Botafogo. É uma igreja católica dirigida pelo Padre Alex. Ali tem várias famílias refugiadas de muitos países diferentes. E que barreiras você encontrou, Michelle, quando você chegou aqui, por exemplo, para gerar renda para sua família no Brasil, né? Essa questão de começar a trabalhar foi difícil? Muito, sim, porque primeiro a língua, né? Aí a gente não falava português, os nossos documentos estão em espanhol, é muito caro a tradução, não sei o quê. Aí também o meu marido, ele teve muita dificuldade arrumando emprego pela idade, ele tem 53 anos, aqui tem muitos jovens também procurando emprego, né? Também não está fácil, mas a gente conseguiu pela comida, né? Elaborando comida, que todo mundo gosta, gerar renda para a nossa família. Muito bacana, a gente vai saber então mais um pouquinho dessa história com a Michelle já já, e agora eu quero conversar com a Nelly, que está aqui no Brasil desde 2012, né, Nelly? Você é colombiana? Isso. E que razões levaram você a vir para o Brasil? Eu decidi sair de meu país buscando um futuro melhor, mais tranquilo para meus filhos, não? Então, foi uma decisão assim que não foi tomada de um dia para outro. E mesmo assim não estava dentro de meus planos também Brasil, não? Eu queria ir do outro lado do mundo. Mas também estava a família que não iria comigo, não? Porque é assim, não só meus filhos, não só meus netos, também está minha mãe, que ela não está em condições de sair já. Então foi assim, uma decisão que tomei estar aqui em Brasil, conhecer para ver que tão tranquilo, que oportunidades de segurança encontrava para meus filhos.
E hoje em dia você trabalha com artesanato no Brasil. Então, eu cheguei aqui e comecei a procurar a Caritas, que nesses dias ela não estava como tão conhecida, não era mais oculta aquela informação da Caritas. Aí, como uns 20 dias depois de estar conseguindo o endereço, consegui o endereço da Caritas e tão pronto cheguei allí, eles me ajudaram com a documentação e comecei a estudar português aí mesmo. Ainda não termino de aprender, mas estamos aí. Mas já está falando super bem, a gente consegue entender tudo que você fala sem problemas, está ótimo. Bom, fazia português também 2 vezes por semana e estudava artesanato também. Então, aí, nesses dias, nesses meses assim, passei um currículo para o aeroporto e eu fui chamada nesse momento. Então, comecei a trabalhar com o aeroporto e trabalhei 2 anos e 7 meses. Aí, depois, era uma meta assim, muito grande que eu tinha, não? Que era trazer toda a minha família. E, bom, é gostoso, não é fácil, sabe? Uma coisa é que você sai assim e vá sozinha, como eu cheguei aqui, mas já trazer toda a família é uma coisa bem complicada, bem difícil, né? Claro. Mas consegui, graças a Deus. Que bom, a gente vai conversar mais com a Nelly também para entender um pouco mais hoje da forma como ela empreendeu, ela e o esposo também trabalham com artesanato, mas eu queria passar a palavra para a Gabriela, porque muitos refugiados, né, acabam chegando ao Brasil, mesmo que seja com diploma superior, de uma outra formação, e não conseguem ingressar nas suas áreas aqui, muito pela questão da validação do diploma, né? E acaba que caminhar para outras áreas é uma saída para essas pessoas, para a geração de renda. Sim, sim. Eles acabam optando, né, pelo emprego informal para conseguir se colocar no mercado de trabalho. E o nosso trabalho é dar essa oportunidade, né? O Refugees, ele é um coletivo de pessoas interessadas em ajudar os refugiados que estão residentes aqui no Rio de Janeiro. Então, através de ações pela culinária, a gente procura inserir esses refugiados no mercado de trabalho, na sociedade, para proporcionar um recomeço, né? E uma geração de renda, né? São feiras, é isso? Como é que funciona então, esse trabalho? O Refugees trabalha de várias maneiras, né? A gente tem uma página no Facebook e no Facebook a gente divulga o trabalho deles, né? Então a gente publica, a gente ajuda também na parte do marketing, né? De criar logomarca, de fazer esse barulho nas redes sociais para que as pessoas possam chegar até eles. Eu vou pedir para a gente já colocar na tela, então, já que você citou, a página do Refugees no Facebook, para a gente, enquanto a Gabriela conta mais um pouquinho do projeto para a gente. Além desse trabalho de divulgar o trabalho deles, a gente também promove feiras, né, onde eles vão estar ali oferecendo os serviços. Agora, no dia 29, a gente fez uma feira bem grande, onde a Nelly e a Michelle também estiveram presentes. Foi bem legal, as duas venderam tudo, acabou a comida antes, isso foi maravilhoso. Quer dizer, ultrapassa a barreira, então, da gastronomia e da culinária, né? Você acaba fazendo um intercâmbio cultural também. Sim, sim. Isso é uma coisa muito bacana da culinária, né? Que ela proporciona essa troca cultural. Acho que é uma ferramenta muito boa de aproximação, né? Muito legal. Eu queria pedir para a gente botar na tela, se a gente puder, já algumas fotos do Refugees. Perdão, Michelle. Como é que é o trabalho hoje em dia? Vocês levam, qual é o tipo de comida que vocês apresentam, né? Como é que é esse trabalho? Como é que isso tem contribuído, então, efetivamente, para a sustentabilidade da sua família aqui no Brasil? O que eu cozinho é comida típica venezuelana, né? Comida a cachapa, principalmente, né? Tipo uma tapioca, que vocês têm pontos assim na cidade, né? Sim. Comida de rua, o pessoal come. Aí eu preparo, né? Em casa e levo para fazer na hora nas feiras. Aí a pessoa sempre se interessa pela vida da gente, como que você faz? Eu sempre estou rodeada com as minhas crianças, aí o pessoal pergunta, né? Essas feiras são mensais? Na verdade, não tenho uma data fixa, mas acho que estamos tentando abrir o mercado, né? Sim, existem várias iniciativas de feiras, né? Não só o Refugees, tem outras feiras que também trabalham. O Refugees é um canal e a gente promove eventos, mas legal. elas participam de outros eventos também. A Caritas também, eu participei de uma com os amigos do Museu do Amanhã também. Sim. E como é que o brasileiro recebeu a cachapa? Sim, eles gostam muito. Gostam, sim. É feita de milho verde, então como tem também aquela novo gosto e necessidade pelos alimentos diferentes, né? Sem glúten, sem lactose, então o pessoal se interessa muito.
Muito legal. Nelly, foi preciso um preparo para você começar a empreender? Né? De que forma você se preparou para começar a vender o seu artesanato? Ou isso acabou sendo uma forma natural? Não. Eu acho mais que foi um preparo, não? Que eu estava com um trabalho totalmente diferente, aí, mas eu não conseguia também, estava passando mal de saúde nesses dias e não conseguia continuar cumprindo um horário de trabalho. Então, eu decidi parar com meu trabalho e dedicar-me a fazer meu tratamento, não? Tratamento médico. Aí comecei a ver a necessidade de que poderia fazer alguma coisa em casa e vendo aquelas coisas que eu já havia aprendido em Caritas, não? Que foi tecido, coisas assim, pintura. Eu fui a procurar lojas. Aí eles falavam, não, se você tem que trazer um mostrário, não? Aí eu comecei a fazer e a levar. E foi bom, deu como consegui uns 2 contactos muito interessantes, que consegui trabalhar mais ou menos um ano desse jeito. Aí depois eu vi a necessidade e vi também que poderia fazer outras coisas e comecei a fazer artesanato diferente, não? Então foi sendo assim como mais lucrativo para mim. E mesmo assim das angústias que uno passa na rua, não? Que não só você está exposto a inseguridade, sino também, e a contaminação, sino também na polícia, não? Que fica em cima e... Então era um negócio assim bem complicado ao começo. São muitas questões que envolvem, né? A entrada no mercado de trabalho, começando aí pela questão da informalidade. Mas eu quero continuar a nossa conversa, porque eu vou apresentar agora outras ações que estão estimulando o empreendedorismo e a inserção no mercado de trabalho de refugiados que vivem aqui no Brasil. E para falar com a gente, eu chamo a Marisol Góes, que é coordenadora do projeto de empreendedorismo do ADOS, o Instituto de Reintegração do Refugiado, que está em São Paulo. Tudo bem, Marisol? Tudo bem, Larissa? É um prazer estar aí com vocês, compartilhar um pouco das nossas práticas e experiências do ADOS. O prazer é todo nosso de conversar com você aqui no Conexão Futura. Marisol, como o ADOS vem agindo para diminuir a distância, né, entre os refugiados e a sociedade brasileira e como o empreendedorismo tem sido fundamental para estreitar essa relação? O empreendedorismo no ADOS, o objetivo principal é despertar o potencial do refugiado empreendedor, né? Porque como a própria Nelly e Michele informaram, né? Essas dificuldades iniciais na acolhida, né? A questão do idioma, o preconceito, a revalidação de diplomas, a tradução, faz com que em muitos casos o refugiado fique numa condição de vulnerabilidade muito grande nos primeiros anos de Brasil. Então, o ADOS, ele promove eventos também, né, feiras, para que, por meio desses encontros, desses espaços, possa ter uma ligação com os brasileiros, eles possam ter mais visibilidade nesses negócios, né, começar a criar sua rede de contatos. A gente tem um projeto que chama Sabores e Lembranças, que é por meio da culinária, promove esse resgate cultural e reinserção também para eles no mercado, né? Geração de renda. Então, é muito importante essa questão de olhar o empreendedorismo, e quando a gente fala de empreendedorismo e refugiado, como uma questão de despertar o potencial do refugiado, né? Não só com informações, porque a informação, ela está dada, né, na sociedade, seja na internet, seja com organizações que fomentam o empreendedorismo, mas mais importante que a informação é a conexão, é o que o Refugis faz no Rio, né, que outras iniciativas também promovem aqui em São Paulo, que é promover a conexão, a integração com os brasileiros. É onde eles vão fechar os primeiros negócios, é conhecer os seus primeiros clientes, é ter mais visibilidade, credibilidade, começar a ter mais confiança, para aí sim começar empreendendo, seja no artesanato, seja na culinária, seja ensinando os seus idiomas, como é um projeto que a gente tem também no ADOS,
que se chama Conectados, né, que promove o ensino de idiomas por professores refugiados. Então, é importante a gente olhar outros aspectos que não sejam só do trabalho, mas também essa questão da confiança, da visibilidade, para que eles comecem a se sentir mais preparados para esse mercado, né? Agora, Marisol, assim como muitos de nós, né, o empreender é um desafio, né? Muitas dessas pessoas nunca imaginaram, né, ter o seu próprio negócio ou empreender. De que forma vocês trabalham questões então importantes para isso, como o planejamento financeiro, né, estratégias para montar um pequeno negócio? Como é que vocês trabalham essa questão? Sim, hoje no ADOS a gente promove encontros que são chamados de Business Talks, que basicamente promove trocas de saberes entre empreendedores brasileiros e empreendedores refugiados, para que eles possam ter conhecimentos gerais sobre diferentes áreas de negócios, né? Assim eles começam não só a ter informações, mas também fortalecer a rede, que muitos negócios acabam surgindo entre eles mesmos. É muito comum a gente ver, principalmente na culinária, um cozinheiro refugiado entregando um outro cozinheiro refugiado, né? As relações elas começam a se fortalecer dentro da própria comunidade, o que é algo muito interessante, né? A gente tem parcerias... Muito legal, né? E faz com que eles se sintam mais próximos de casa, né? Também. Sim. Então, a gente promove esses encontros, nós temos parcerias para que essas informações possam chegar, né? E não só informação, mas junto também a conexão, né? Conectando com pessoas que já têm um pouco mais de experiência, não mais conhecimento, mas mais experiência de Brasil, né, empreendedores brasileiros, para que possa existir essa troca e que eles se sintam mais preparados, mais fortalecidos para ir para o mercado. Marisol, eu vou pedir para você continuar acompanhando com a gente. Eu vou voltar rapidamente a conversa aqui para o estúdio. Gabriela, Marisol trouxe aspectos importantes, né? Porque muitas vezes, se você começa a empreender ou entrar num pequeno negócio e tiver um insucesso, isso pode ser um pouco desestimulante. Por isso que é preciso contar com o apoio que vocês oferecem. Sim, dar essa estrutura, né? Não só a estrutura, mas a parte de profissionalização, de ajudar no planejamento financeiro, para que a pessoa, né, consiga um dia caminhar com as próprias pernas e tocar o negócio dela sem a ajuda de terceiros, né? Muito legal. E, por exemplo, alguma pessoa que está nos assistindo, né, que é de outro país, que esteja passando pela situação semelhante da Michelle ou da Nelly, que queira, por exemplo, participar do trabalho do Refugees, como é que ela pode participar das feiras, né, oferecer o seu trabalho? Bom, ela pode entrar em contato com a gente pela página do Refugees, mandar uma mensagem, ou mandar um e-mail para refugees.br@gmail.com, que a gente começa a se conectar. E vocês colocam, a gente vai exibir umas fotos ali da feira do Refugees. Se você puder ir contando um pouquinho para a gente. A primeira foto foi quem estava ali, a Latifa. A Latifa foi a nossa primeira colaboradora. Ela é da onde, a Latifa? Ela é da Nigéria. O Refugees começou com a Latifa, né? A gente conheceu a Latifa e a partir desse conhecimento ali, dessa relação, ela foi o motor, assim, para a gente querer tocar para frente o Refugees. Esse é o Khalid na Feira do Cluster. O Khalid ele já está bem encaminhado nessa área, já está fazendo vários eventos. A Nelly e a Michelle conhecem o Khalid também. A Nelly. Ali, a Nelly, que prato é esse, Nelly? Aí eu estou oferecendo arepas feitas de milho branco. Arepas são... Arepa que é a massa de milho, o milho vai cozido, moído e assado. Aí eu faço essa bolinha assim de massa de milho assada e boto por dentro um recheio de carne, frango, vegetarianas, camarão, ovo. É um pouco parecido também com as nossas tapiocas, né? É muito parecido, sim. Muito legal, é muito interessante porque é realmente um encontro cultural, gastronômico, né? A culinária já proporciona isso, né? Essa aproximação. E aí você consegue também, como colocou a Marisol, ter contato, Michelle, com pessoas que estão passando por questões semelhantes à sua, até com pessoas também da própria Venezuela. Essa é uma aproximação importante para vocês. Ela é a ponte entre nós e o brasileiro, né? Eu pelo menos não conheço ninguém aqui. Aí ela
divulga o nosso trabalho. Aí as pessoas se interessam. Agora, ter esse contato com outros refugiados, que assim como você e sua família estão passando por uma situação parecida aqui no Brasil, isso também, de alguma forma, ajuda a viver aqui? Sim, claro, porque você se identifica, né? Você vê que você não está sola, só no mundo, né? Que tem outras pessoas na mesma situação. Agora, você vê que o mundo olha para você e sabe, né, que não é fácil, não é fácil. Essas outras pessoas também passam pelo que você está passando, aí é tipo um apoio, né? A gente tem uns dados, como eu coloquei na abertura do programa, né, nos últimos 5 anos, foram mais, as solicitações de refúgio no Brasil cresceram 2,86%. Passaram de 966 em 2010 para 28.670 em 2015. Só em abril desse ano, o total de refugiados chegou a mais de 8.800 pessoas no Brasil. De que forma, e aí eu queria fazer essa pergunta para a Marisol, de que forma, Marisol, essas pessoas, né, estão encontrando dificuldade de formalização, da retirada de documentação oficial para viver no Brasil, por conta da burocracia existente para a retirada desses papéis? Recentemente, a Polícia Federal ela estava enfrentando, né, muitos atrasos para poder o agendamento na Polícia Federal para as entrevistas que concedem, né, o status de refúgio. Então, isso causou um grande problema para muitos solicitantes, né, pessoas que ainda não têm o status de refúgio. Não só essa questão, né, isso é o inicial, mas quando eles já estão no Brasil, tem a dificuldade com o idioma, leva à questão do desafio que encontrar um trabalho, né? Desafios para tradução desses documentos, da revalidação desses diplomas. Então, nós temos pessoas extremamente qualificadas que, pelas dificuldades de ter tradução juramentada, elas não conseguem comprovar essas habilidades para os seus empregadores, né? Então, por isso que o empreendedorismo, ele se torna uma solução, né? Uma ferramenta diante dessas circunstâncias, desses desafios, né? E faz com que, obviamente, né, eles se reinventem, utilizando até habilidades prévias de seus países, né? Mas ainda assim, aquém de suas habilidades que eles tiveram nos países de onde eles vieram, né? Então, a maior parte das dificuldades vem principalmente da questão documental, né? Principalmente da questão de comprovação dessas habilidades no território brasileiro. Marisol, eu queria continuar conversando com você, mas o meu tempo de programa já está chegando ao fim, então queria agradecer a sua participação. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Agradeço a todos. Eu vou tirar, então, rapidamente a imagem da Marisol da tela e aí vou mostrar para você que está em casa o site da ADUS, está aqui para você, aí adus.org.br. Você encontra mais informações sobre os projetos realizados, então, pelo Instituto de Reintegração do Refugiado no Brasil. Se você se interessou sobre o assunto, está aí o site para você. A gente está chegando ao fim, como eu coloquei, enquanto a Marisol falava, você concordou com algum aspecto, né? Você até trouxe isso para a Angélica, essa questão da dificuldade da documentação? Sim, essa tradução juramentada, né? Primeiro o custo, né, dela. Aí depois, pelo menos meu esposo, ele é professor. Aí ele ainda não foi possível para ele revalidar seu documento, né? Acho que eu conheço engenheiro, conheço técnico em informática, que ainda também tem esse problema. Não sei. E as instituições podem oferecer esse suporte, Gabriela? Podem ajudar, pelo menos, a traçar esses caminhos com mais facilidade? Sim, a gente tenta, sempre quando surge alguma necessidade, a gente tenta publicar na nossa página e, né, pedir ajuda para que ajude de alguma forma, né, a resolver essas questões. E porque isso realmente acaba, por exemplo, o marido dela poderia dar aulas no Brasil, poderia continuar trabalhando dentro da sua área, né? Não precisaria fugir totalmente do seu mercado. Gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês, Nelly, muito obrigada por compartilhar a sua história, desejo boa sorte para você e sua família. Michele, para você também, boa sorte, obrigada. Viu? Sucesso para vocês aqui no Brasil. Gabriela, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho.
A você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas você encontra com a gente sempre no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.